meu, meu cronômetro aqui para rodar, para não me estender demais, a gente não ter outro probleminha técnico. E se precisar, Dani, e o pessoal, estou vendo que dá para mandar mensagem, se tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, eu vou ficar aqui atento aos comentários, que eles aparecem como pop-up aqui para mim. E pode ficar tranquilos, bem à vontade, assim, minha intenção aqui é fazer um papo descontraído, e a Dani sabe que o meu estilo não é um estilo super mega formal, mas, então, assim, eu gostaria de começar falando isso, para vocês se sentirem à vontade e que essa conversa aqui seja de igual para igual, né, que a gente possa trocar experiências e eu possa conseguir passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho aí sobre botânica. Eu vou falar uma coisa bem geral, para a gente poder discutir, né, o papel do biólogo dentro desse campo do conhecimento aí. Tá? Então, eu tive muita dificuldade de definir um título, a Dani teve que puxar minha orelha, porque eu me esqueci, na verdade, de mandar um título para ela. Eu tive muita dificuldade de definir esse título, né? E aí me veio esse daí, Botânica para quê e para quem, né? Para a gente falar um pouquinho das aplicações e para quem que serve esse conhecimento, né? A gente, enquanto biólogo, né, profissional do ramo da biologia, a gente estuda muita coisa, às vezes coisas muito específicas, e rotineiramente a gente se depara ou é colocado em uma situação na qual alguém pergunta, né, mas eu vou usar esse conhecimento aí para quê? Né? E é sobre isso, né? Eu gostaria de falar aqui hoje, filosoficamente, e em termos de fatos que a gente tem hoje. Né? Então, eu sou o Renê, eu sou lá do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Goiás, e quem quiser, né, pode anotar aí meu e-mail, pode, né, esse aí é o meu e-mail institucional, renecarneiro@ufg.br. Se tiver dúvidas, críticas, se quiser trocar ideia, um desabafo, pode me mandar um e-mail e que a gente converse um pouquinho mais a respeito de qualquer assunto, botânica ou vida, né? Então, de antemão, eu agradeço a organização aí da jornada acadêmica pelo convite e vamos lá, né? Eu vou... a primeira coisa, né, eu pensei assim, né, eu vou começar, e pensando, assim, me colocando no lugar de vocês, né, estudantes que estão cursando biologia, eu queria falar rapidamente a respeito da minha trajetória acadêmica, né, de como que eu fui parar na botânica, porque às vezes é um campo do conhecimento que muitos biólogos têm certa aversão ou, né, fica com medo da botânica, né? Eu queria falar como que eu fui parar lá dentro. E, na verdade, aí coloquei um pouco do meu histórico, né? Em 2004 eu entrei na biologia da UFMG, e aí em 2005 para 2006, mais ou menos, eu tinha uma amiga, uma grande amiga que coloca a gente em roubada, né? Essa roubada aí era roubada boa, porque ela arranjou um estágio no laboratório de aracnologia do professor Mário de Maria, que foi um grande professor nosso lá da nossa época, e eu trabalhei lá nesse laboratório lá de aracnologia, junto com o professor Mário e com o professor Alipe, que provavelmente vocês conhecem aí, do Isabela também, né, que eu fui descobrir que o Alipe está vinculado ao Isabela, né. E eu trabalhava com o Alipe lá, e a gente estudava isso daqui, ó, esses bichinhos aqui, ó. Né? Na verdade, o Alipe tinha um projeto, eu acabei chegando, né? Fui trabalhar com ele, aquela coisa de fazer estágio, conhecer a área, e aí a pesquisa, né? E ele trabalhava com opiliões, que são ali os parentes das aranhas ali, né? São bichinhos assim, ó. Né? Tem 4 pares de patas, aqui tem 2 bem diferentes, né? E aí a gente triava, né? As coletas para achar os opiliões lá para o Alipe. E aí, depois, né, eu fiquei um tempinho ali com o professor Mário, com o Alípio, mais ou menos uns 6 meses, e aí, em 2006, eu cursei Anatomia Vegetal, que é uma matéria obrigatória no currículo de Biologia, né? E aí, quem foi minha professora foi essa senhorita aí, ó,
simpática, com esse sorrisão, essa figura de cima aqui, né? E é a professora Rosi. E a professora Rosi, quem não conhece, se tiver a chance de conhecer, pode atestar o que eu estou falando. É uma pessoa muito carismática, uma excelente professora. E a anatomia vegetal é uma coisa quer dizer, a professora Rosi me cativou dentro do contexto da anatomia vegetal, né? Eu sempre fui um desses biólogos empolgados, sabe? Aquelas crianças que dão trabalho para a mãe, que tudo que vê na rua quer carregar para casa, quer pegar os bichos tudo e colocar num aquário, né? Aranha, escorpião, tudo, né? Então, todas as áreas da botânica me chamavam a atenção. Mas quando eu tive contato com uma professora que me cativou, isso me incentivou ainda mais, né? Então, esse foi o papel da Rosi na minha vida, né? Então, em 2006, eu larguei o laboratório de aracnologia e fui para o de anatomia vegetal, assim, uma mudança leve, né? E por conta das aulas que eu tive aí com a Rosi, né? E aí, de lá para cá, foi mestrado e doutorado, né? Eu terminei minha graduação em 2008. Em 2009 eu já comecei o mestrado, depois fiz mestrado e doutorado, como vocês podem ver aqui nesse tempo, né? Durante o tempo do mestrado, eu conheci essa princesa aqui, que é a Daniele Pérez de Rocha Oliveiros Marciano. Olha que nome de princesa. E, né, então, os bons encontros que a vida proporciona para a gente. Então, a pós-graduação é um momento muito especial na vida de quem decide cursar, né, porque a gente se apoia muito as pessoas que estão ali dividindo espaço com a gente, né? Então, os pós-graduandos se apoiam muito e tem uma rede de amizade que é muito salutar, né? Então, eu fiz lá na biologia vegetal durante esse tempo aí, de 2009 até 2015, fiz o mestrado e doutorado, e aí, no finalzinho do meu doutorado, eu prestei o concurso lá para o UFG, e por mais uma sorte, eu acabei passando nesse concurso e lá estou desde então. Agora, na pandemia, eu estava conversando com a Dani agora, a gente está em trabalho remoto, né, não estou em Goiânia, mas estou trabalhando arduamente, como todos sabem, né, vocês fazendo as disciplinas remotas e os professores todos ensandecidos, né, com o volume de trabalho, mas estamos aí. Estou lá na UFG desde 2015, já fez 5 anos este ano que eu estou lá. Bom, então, assim, muita gente me pergunta, né, nossa, mas saiu da zoologia para cair na botânica, né, que mudança brusca. E, de fato, é uma mudança brusca, mas, assim, eu costumo brincar que, no meu caso, não foi uma mudança tão brusca assim, porque eu trabalho com galhas, né, como a Dani falou aí, galhas que são esses modelos de estudo que eu considero fantástico, né, então não sei se vocês já ouviram falar de galhas. Aqui a gente tem um exemplo, né, nessa foto aqui que eu peguei nesses sites, aqui está do Flickr, né, mas se você fizer uma busca nessas bases de dados de imagens aí, vocês vão encontrar várias estruturas, né, então o que a gente chama de galhos são essas estruturas aqui. Veja que interessante, eu tenho uma folha, né, essa aqui é uma folha de rosa, um gênero rosa, né, rosa canina, muito provavelmente essa espécie aqui, da família Rosaceae, e nas folhas da rosa, eu tenho uma estrutura que está anexa aqui. Vocês percebam que essa estrutura, que é o que a gente chama de galha, muito embora seja derivada dos tecidos da folha, né, são totalmente bizarros e estranhos e diferentes dos tecidos que compõem as folhas, né? Então, tem uma coloração diferente, um formato diferente, né, essas estruturas espinescentes aqui, é um universo diferente aqui dentro, né? E isso aqui é induzido, neste caso aqui, por uma vespinha, tá? Do gênero desculpa, do grupo dos Hymenoptera, né? Então, as vespas, abelhas e etc. não estão dentro desse grupo aqui. A espécie que induz essa galha aqui é do gênero Diplolepis. Diplolepis polita, que é a espécie, né? E a gente tem várias galhas diferentes, aqui é só um exemplo, né? E o que são essas galhas? São, né, essas estruturas aqui que derivam de uma relação que é de parasitismo, ou seja, o Diplolepis parasita a rosa, né? Essa relação em geral é espécie específica, ou seja, Diplolepis politas em geral só vai
causar galhas nesta espécie de rosa aqui que a gente está vendo nessa fotografia, que provavelmente é rosa canina. Ela não vai induzir galhas em outras espécies vegetais. Por isso a gente chama de uma relação espécie específica. E então o Diplolepis, na verdade, ele é um herbívoro que é muito especializado, né? Então ele não é um herbívoro de vida livre, ele é um herbívoro sedentário que fica aqui dentro dessa galha, né, se alimentando. E a rosa, então, passa a ser a planta hospedeira desse inseto, né? E a gente tem vários. Esse aqui é um exemplo que é muito comum lá na Europa, né? Mas no Brasil a gente tem muitos tipos diferentes. Eu vou mostrar alguns para vocês. Então aqui, ó, nesse slide, vocês podem ver algumas outras exemplos de galhas, né? Olha como são interessantes, né? Eu não preciso ser botânico ou zoólogo ou nada. Isso aqui me chama a atenção, né? Então, eu estou na natureza, andando, me deparo com uma planta e vejo uma estrutura dessa anexada na folha, me chama a atenção, né? Então aqui eu tenho uma galinha carvalho e por aqui vai. Eu tenho várias aqui, né? Em Acer, eu tenho vários tipos de galhas diferentes, né? E aí quando eu vejo esses formatos diferentes, eu sou levado a crer que cada uma dessas estruturas aqui abriga uma espécie de inseto galhador diferente, tá? Então, como as relações espécies específicas, a morfologia dessa estrutura que resulta dessa relação também costuma ser única, né? Então, ele representa aí a interação de galhadores, né, com as suas plantas hospedeiras. Então, aqui eu tenho um sistema, aqui eu tenho outro, um quarto diferente aqui. E o interessante é a gente ver que eu coloquei isso aqui, né, é uma capinha de um artigo científico do Shorthouse, Wu e Raman, que é um indiano, né, são pessoas que trabalham com galhas, né, tem muitos trabalhos publicados, e eles colocaram esse título, eu gosto muito desse título, por isso que eu coloquei a imagem aqui, né, que fala que os insetos indutores de galhas são os herbívoros mais sofisticados da natureza. E aí eles chamam esses herbívoros de sofisticados, por quê? Porque eles são manipuladores do desenvolvimento vegetal. Então, a folha que é programada geneticamente e estimulada ambientalmente a se tornar uma folha, aqui, por ação de um inseto, deixa de se tornar folha, né, fotossintetizante e tudo mais, como a gente sabe que folhas são, e se torna uma estrutura assim. Então, o inseto que está aqui dentro, ele manipula o desenvolvimento vegetal. Então, ele faz a sua ação lá, ele se alimenta, ele injeta algumas coisas lá dentro do tecido vegetal, e esse tecido vegetal passa a se desenvolver diferente, né, diferentemente. E aí o que acontece? As galhas vão garantir para esses insetos que estão aqui dentro abrigo, nutrição e proteção. Então, por isso que o hábito galhador é tão diverso assim na natureza, porque é um hábito que garantiu uma vantagem adaptativa para muitos grupos de insetos que desenvolveram esse hábito ao longo da escala evolutiva. Tá? Bom, então vamos seguindo. Aqui, então, só para mostrar para vocês, para ser estudioso das galhas, eu tenho que ser um pouco zoólogo. Né? Então, inclusive, o primeiro artigo que eu publiquei na vida é um artigo que descreve um gênero, que é esse gênero aqui, ó, de bicho, não de planta. Né? O Nototriosa myrtoides, que é esse inseto que vocês podem ver aqui, né? Tem aqui as ninfas, ninfa 1, 2, 3, 4, 5, né? Como ela se desenvolve. Aqui eu tenho um inseto adulto, uma fêmea. Eu sei que é uma fêmea por causa da bundinha dela aqui, o ovipositor dela, né? Ele é projetado assim. E aqui eu tenho a terminália do macho, que é diferente da fêmea. Né? Então, eu tive que, durante o meu mestrado, eu tive que analisar o ciclo de vida desse inseto para entender o ciclo de vida da galha. Né? Então, eu tive que ser um pouco zoólogo. Então, a gente descobriu, né, essa espécie aqui. Quem descreveu a espécie foi um colaborador nosso lá da Suíça, que é o entendido desses insetos, né, desse grupo de insetos aqui, que são
os Hemiptera triosídeos, da família triosídeo. E a planta que a gente estudou foi a Psidium myrtoides, que é uma mirtácea, que é a mesma família, né, da goiabeira, da pitangueira, jabuticabeira. São plantas que estão presentes aí no nosso dia a dia, né? Aqui a gente tem uma galha, aqui ela está cortadinha, vocês podem ver, né, que ele fica aqui dentro. Aqui está um insetinho, ele fica ali dentro se alimentando, e esse inseto é um inseto sugador, ele insere o aparelho bucal dele, que é tipo um canudinho, né? Ele tem um estilete, ele insere, vai buscar os tecidos que estão mais nutritivos e suga os seus conteúdos. Então eu tive que ser um pouco zoólogo, mas por outro lado, muito botânico. Eu peço até desculpas para quem não gosta de anatomia vegetal, mas esse slide está cheio de anatomia vegetal, né? Então eu tive que ser muito botânico para entender qual é a relação daquele inseto com o desenvolvimento daquela planta que eu estava estudando, já que me propus a ser um botânico anatomista vegetal junto com a professora Rosi. E aí, essas imagens aqui mostram exatamente isso, o desenvolvimento anatômico das folhas, aqui de um lado, né? Então, primeiro a gente estuda como as folhas se desenvolvem, então eu tenho aqui uma folha bem jovenzinha, com os tecidos, né? Não sei se vocês lembram, já estudaram esses tecidos vegetais, então aqui tem protoderme, procâmbio, peristema fundamental. Isso vai se diferenciar, dando origem a epiderme, parênquima e tecido vascular. Ele fica aqui bonitinho, né? A gente acompanha o desenvolvimento da folha, tenho 4 estágios aqui. E de cá eu tenho o desenvolvimento das galhas. Olha que interessante. Essa estrutura aqui, ó, né, as folhas jovens, esse inseto aqui, eu estou vendo um inseto cortado transversalmente, eu estou vendo ele partido no meio, né? Ele se instala na folha e a folha é estimulada a crescer por cima dele. Olha que interessante. Então, ele manipula o desenvolvimento da folha. Essa folha nunca cresceria dessa forma se não tivesse esse inseto aqui, né? Então, ele tem um estilete aqui, a boquinha dele está inserida aqui, ele suga e os tecidos da planta crescem por cima dele. Olha que interessante. Então, tem 2 emergências aqui, elas acabam, que a gente fala que ela encapsula, né, o bichinho lá dentro. Então, esse bicho aqui, durante o seu desenvolvimento, ele se desenvolve de modo endofítico, ou seja, dentro da planta, né? Então, está aqui as fases de desenvolvimento, e o que era para ser assim, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camadas de célula, vira essa coisa que tem esse tantão de camadas de célula aqui. Então, é isso aí que eu estudo. Bom, e aí, pensando no mote da nossa conversa aqui sobre botânica, né? Botânica para quê e para quem? Eu pensei em colocar aqui, né? Galhas para quê? Né? Para que a gente... Né? Muita gente me pergunta isso. Para que você estuda galhas? Né? Então, para que serve esse conhecimento? Esse conhecimento pode servir para muitas coisas, inclusive para vários campos do conhecimento diferentes. Né? Então, eu estou falando de uma interação de um inseto ou de qualquer outro tipo de organismo indutor de galha, tá, gente? Não é só inseto que induz galhas, mas a gente tem uma quantidade grande de organismos que induzem galhas. E essa relação, né, uma relação ecológica, então ela pode ser estudada dentro do âmbito de várias matérias dentro da biologia, né? Então a gente tem aqui a conjunção de uma entidade zoológica que atua juntamente com uma entidade botânica num contexto ecológico, gerando essas estruturas que são as galhas. Então, eu posso estudar a galha dentro da ecologia, dentro da zoologia e dentro da botânica. E certamente de outras áreas também correlatas que dá para ser estudada. Mas eu estou aqui, né, majoritariamente transitando aqui na botânica, mas às vezes a gente vai para cá um pouquinho, às vezes a gente vem para cá, essa beleza da coisa, né? Então, dentro da ecologia, a gente pode estudar a estrutura de comunidades, que são complexas, né? Existem muitas interações entre galhas, entre galhadores e plantas, inclusive de outros insetos e outros níveis tróficos, vamos dizer assim, né? Outras entidades que podem atuar junto, né? Então, eu posso ter, por exemplo, parasitoides, que são
parasitas do inseto galhador. Eu posso ter inquilinos que entram no sistema para roubar a galha, vamos dizer assim, né, roubar o abrigo ali daquele inseto galhador. Então, tem várias coisas que podem ser estudadas dentro do âmbito das interações, né, as estruturas dessa comunidade, que é muito complexa. A gente brinca que dentro de galha, a gente nunca sabe o que vai achar quando a gente abre uma galha. Em geral, é um inseto galhador, mas pode ter um monte de coisas ali dentro também. Dentro do âmbito da zoologia, a gente tem muitas pessoas que estudam taxonomia, né, dá nomes, a maioria desses insetos, né, eu acabei de falar para vocês, o meu primeiro trabalho foi a descrição de um gênero novo, né, então essas entidades que induzem galhas ainda são muito desconhecidas. Então é um prato cheio para taxonomistas, para os biólogos que trabalham com filogenia, ou seja, as interações entre os grupos, né? E são muitos grupos diferentes, tá, gente? O hábito galhador evoluiu independentemente várias vezes em vários grupos de inseto. Então, a gente tem dípteros, né, que são moscas, himenópteras, que são as vespas, tem lepidóptera, que são as borboletas e bruxas, mariposas, enfim. Então, eles evoluíram, essa característica evoluiu independentemente várias vezes. Então, é um prato cheio para estudos filogenéticos também. E dentro da botânica, a gente estuda a morfologia e fisiologia dos tecidos vegetais, que são coisas comuns, que normalmente a gente já estuda na universidade, mas a gente estuda dentro desse contexto ecológico, né, das respostas do vegetal à presença de um galhador. Né? E aí, eu coloco aqui para vocês, né, essa chamadinha aqui desse congresso, que foi um congresso onde eu pude participar na última vez, é um congresso internacional de galhas, e eu coloquei isso justamente porque eu costumava brincar muito com a Dani, que a gente tinha o Congresso Internacional de Galhas, né, tem muita gente que estuda galhas, diversos aspectos. A última vez eu fui em Taiwan, propicia viagens legais também, né, e porque eu brincava muito com a Dani, porque ela estudava óxido nítrico, e ela falava que existia um congresso mundial do óxido nítrico, e aí a gente ficava, né, se provocando. E aí eu falava, mas se óxido nítrico, que é uma molécula só, tem um congresso mundial, por que galha não pode ter, né? Então, galha, já que tanta coisa ali envolvida nos modelos de estudo, né? Então, é muito possível que a gente possa contemplar o conhecimento de galhas num congresso internacional. Mas brincadeiras à parte, né? Entrando no mote da nossa conversa aqui, é uma outra brincadeirinha. Botânica para quê? Né? Eu sempre falo isso, eu tenho essa conversa com os meus estudantes. Para que a gente usa botânica na nossa vida? Né? Assim, pensando em termos práticos, né? Eu coloquei essa foto aqui de coisas que são comestíveis, né? Então, frutas. Né? Frutas, imagina a quantidade de frutas que a gente consome direto ou indiretamente nas nossas vidas. Né? Então, a gente tem uma relação bastante estreita com a botânica, vamos dizer assim, né? A gente consome muitas frutas, mas aí vai ter alguém que vai falar, mas não como frutas. Mas você não come frutas, mas você consome vegetais, né? Talvez. Então, agora imagine a quantidade de legumes, né, e de outros tipos de vegetais, inclusive alguns frutos, né, que não são consideradas frutas, mas alguns frutos, mas pensando em tubérculo da batata, folhagens, caules, raízes e por aí vai, né? Então, muita coisa. Mas vai ter sempre alguém que vai falar assim, não consumo vegetais, não gosto. Então, não tem nada com isso. Bom, pode não gostar disso, mas talvez disso goste, né? Então, a gente pensa assim, mas o que um churrasco tem a ver com botânica? Tudo, né? Um boi, uma picanha, praticamente grama processada. Né? Então, a base da alimentação dos herbívoros, grandes herbívoros, né, que fornecem essas fontes de proteína, são plantas. Né? A mesma coisa, está aqui o pãozinho de alho, né? Basicamente o quê? Trigo e alho. São duas plantas. E por aí vai.
né? A gente sabe que hoje em dia, né, frango, porco, boi, etc., são praticamente soja e milho, né? Mas, a princípio, não. Então, vocês podem ver que, se a gente for resumir essa conversa, ela vai chegar sempre na botânica. A mesma coisa que vocês acabaram de sair da palestra da cerveja, né? O que tem na cerveja? Um fermentado, vocês viram a parte microbiológica, né? Que também muitas vezes é estudada, a parte de fungos e algumas coisas são estudadas dentro da botânica classicamente, mas são basicamente fermentados de plantas. A gente tem a cevada, tem o lúpulo, aqui tem o trigo, para quem gosta de cerveja de trigo. Então, gente, não tem como fugir, né? A botânica está no nosso dia a dia. Tá? Se você não consome nada disso daí, você veste roupas que são de algodão, né? A gente senta numa cadeira que é de madeira, né? A gente come uma comida que está temperadinha com, né, as especiarias, quase todas de origem vegetal. E se nada disso, né, faz com que você pense a respeito da botânica, eu coloquei aqui as ervinhas medicinais, né? Camomila aqui, manjericão, salve, etc. Para a gente lembrar que a maioria dos remédios e fármacos que a gente tem aí hoje sendo comercializados, muitos deles, a maioria deles, são extraídas de origem vegetal, são sintetizadas, né, a partir de moléculas descobertas no metabolismo primário e secundário dos vegetais. Então, assim, não tem jeito. Nossa relação com a botânica é próxima, né? É, eu costumo mostrar esse slide aqui para os mais resistentes, os mais imbativos na conversa, né? Quando eu dou essa palestra, quando eu falo sobre isso em alguma palestra, é que assim, se você não usa nada daquilo, pelo menos você respira, né? Porque o oxigênio né, a saturação de oxigênio que está na atmosfera que a gente respira só está nos níveis atuais, e a vida como a gente conhece hoje só é como é, porque um dia, né, os micro-organismos, os ancestrais aqui das plantas terrestres, conquistaram o ambiente terrestre e foram mudando esse ambiente através desse processo que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese é a base do fluxo de energia da Terra. Então, assim, tudo passa pelos produtores, né, que são as plantas, né? Então a gente tem lá os micro-organismos, né, que são os maiores produtores, mas a gente também tem a cobertura vegetal dos ambientes terrestres, né? Então elas promovem captura do carbono, ou seja, né, capturam dióxido de carbono, armazenam esse dióxido de carbono na forma de glicose, ou seja, reduz o carbono e gera energia que a gente pode utilizar, né? Nós, organismos heterotróficos, podemos utilizar, liberam oxigênio, né, que propicia a respiração aeróbica, e além disso também são, especialmente no ambiente terrestre, são as plantas que são uma das grandes forças motrizes para o ciclo da água acontecer. Vocês veem aí, agora é época da gente falar sobre rios voadores, né, do desmatamento na Amazônia e como ele afeta o regime hídrico aqui no centro-oeste e no sudeste, né, do Brasil. Então é por causa disso aqui, por causa da cobertura vegetal que mobiliza a água do solo para a atmosfera e aí com os ventos essa água é redistribuída. Então, assim, espero que eu tenha passado a mensagem de que a botânica é tudo na nossa vida, né? Então não tem por que a gente se negar a conhecer algo que é tão importante, tá? Eu deixo essa pergunta aí, né? Será porque, assim, se é tão fácil mostrar que a botânica é muito presente na nossa vida e muito importante, por que as plantas, enquanto seres vivos, ou enquanto objeto de estudo, ou enquanto disciplina, são tão negligenciadas? Por que existe esse descompasso, né? Então, nesse relatório aqui, isso aqui é um relatório interessante, eu recomendo todos a verem isso daqui, se tiverem a oportunidade, entrar lá no site do Royal Botanic Gardens Kew, que é uma instituição de pesquisa lá da Inglaterra, e eles têm esses resumões, né, do estado das plantas do mundo. Eles fazem
compilado do conhecimento de plantas periodicamente no mundo inteiro. E só para ter uma ideia, né, da quantidade de espécies de plantas que são utilizadas para diferentes fins na humanidade. Isso daqui é de 2016, só para vocês terem ideia. Olha a quantidade de espécies vegetais que são utilizadas para fazer remédio. Mais de 17 mil espécies. Né, para comida, mais de 5 mil espécies. Usos sociais, mais de 1.000, e por aí vai. Né? Então, a gente tem muitos usos diferentes. Mas, assim, por que eles estão tão negligenciados? Porque a gente tem um fenômeno chamado, já foi chamado, né, de cegueira botânica, e é bastante utilizado, bastante estudado por diversos grupos de pesquisa aí. Né? Então, aqui eu coloquei aqui alguns trabalhos que falam sobre essa teoria, né, da cegueira botânica. Esse aqui é do Salatini e do Bucheridi, que também trabalha essa temática. E esse aqui é mais recente, esse Plant Awareness. Ele é desse ano, saiu em outubro desse ano, falando sobre esse termo. Maíra, realmente, assim, é de ficar espantado, né? Porque, assim, se está tão presente, por que a gente não consegue ver? E existem várias explicações para isso. Então, esse termo foi cunhado pensando nesses três principais pontos aqui. Tem capacidade de a sociedade, de uma maneira geral, né, os homens e as sociedades, de não reconhecerem a importância da botânica. Então, de uma maneira geral, a gente não consegue enxergar essa importância. Isso decorre também de uma dificuldade em perceber aspectos biológicos das plantas, que são particulares das plantas, ou seja, de ver que planta, ou de perceber que planta é um organismo vivo, de fato, né? Então, é um organismo vivo, dinâmico, que está crescendo, interagindo, e também por julgar, né? Aí é um pré-julgamento, um preconceito, que as plantas, por falta, né, de especificidades ou por falta de sofisticação, vamos dizer assim, biológica, são inferiores aos animais e por isso não são dignas de respeito ou de atenção. Então, isso aqui é uma coisa que é estudada bastante e através de pesquisas e de experimentos, isso é comprovado, né, que as pessoas não enxergam mesmo as plantas. Muitas pessoas não enxergam a planta nem como ser vivo, nem como um elemento da paisagem, às vezes. Bom, e isso, né, nesses trabalhos aí, tem essa metáfora aqui, por exemplo, quando eles dão exemplo dessa imagem, né, que eu peguei uma imagem aqui. Então, se eu mostro essa imagem aqui, a maioria do público, né, eu falo, descreva essa imagem. A primeira coisa que vem à mente, a girafa. E assim, gente, na minha também, tá? Eu que sou botânico, na minha primeira coisa que eu olho, olha, uma girafa se alimentando de uma planta. Eu chego lá, mas eu consigo me relacionar melhor com a girafa do que com a planta. Mas muitas pessoas param assim, olha, é uma girafa, acabou. Porque as plantas são elementos da paisagem, é igual aquela montanha lá no fundo, a savana aqui e tal, e aqui tem uma cássia, que é uma planta da qual a girafa se alimenta, né? Então, o que acontece, né? Nesse artigo aqui, que fala sobre, muda, né? Ele discute a mudança do termo cegueira botânica para disparidade na percepção de plantas. Porque o termo cegueira botânica ele carrega uma conotação negativa, né? De que necessariamente a cegueira é uma coisa negativa. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, esse artigo mais recente discute esse novo termo. Ele fala justamente as mesmas coisas, né? Que então a baixa atenção às plantas gera, por falta de conhecimento e falta de conexão, uma atitude de aversão. Essa atitude de aversão não dá espaço para que as pessoas conheçam, né, aquelas entidades, as plantas de uma maneira geral, então o conhecimento fica restrito. E o interesse relativo em relação a outras coisas, né, da biologia, por exemplo, eu acho muito mais bonitinho saber sobre a marcha dos pinguins do que sobre o ciclo reprodutivo das acácias, né, na África.
Então, esse interesse relativo fica diminuído. Então, as pessoas preferem, por uma questão de conexão, saber sobre animais do que saber sobre plantas. E aí o papel, aí é que entra, né, o meu papo aqui com vocês, né, enquanto biólogos em formação, enquanto futuros professores, educadores, pesquisadores, empresários, o que quer que seja, né, o papel da educação e o papel da postura, especialmente do biólogo, como um cidadão educador, né, que tem consciência desse papel educador. Então, é sobre isso que eu queria falar aqui nos próximos slides. Essa figura aqui mostra um pouquinho a respeito disso que a gente está falando. Né? Então, a gente sabe que, durante a nossa história, né, a gente saiu de uma sociedade que era eminentemente rural, de que estava em contato com a terra, que precisava, né, reconhecer estações do ano, enfim, coisas ligadas à terra e às plantas, porque era o principal meio de sobrevivência dessas pessoas. E nos últimos, né, dos anos 1900, os anos 2000, houve uma inversão. Assim, nos anos 1900, 80% da população ainda, ou 90%, não sei, ainda se encontrava no campo. E aí, dos anos 2000, houve aquele negócio que a gente estuda, né, na história, lá no ensino médio, êxodo rural. Então, o povo foi para a cidade. E aí a população está lá nos centros urbanos, totalmente desconectado disso daqui, ó, dessa figura aqui, que mostra que a biosfera, essa rodinha aqui de baixo, é a base de tudo, na realidade, né? Então, a biosfera é onde a gente está. A gente tem uma organização social muito bem estruturada hoje, e a economia é uma parte da construção social. Então, a economia é essa rodinha pequena aqui, e a gente tem a rodinha intermediária, que é a sociedade, e a gente tem a rodinha maior, que é a biosfera. E a sociedade voltou seus olhos para a economia, desenvolvimento econômico e tudo, né, por meios que não o uso da terra, e esqueceu de olhar para essa parte aqui, que é a biosfera. Vocês podem ver pelo tamanho das rodinhas quem que sustenta quem. Não é a economia que sustenta a biosfera. Sem biosfera não tem economia e não tem sociedade. Então, existe uma necessidade de reconexão com a biosfera. Então, a gente precisa voltar os nossos olhos, não tirar os olhos da economia, que eu acho que é importante, mas voltar também os nossos olhos para a biosfera, né? Não esquecer dela. E aí, essa figurinha eu tirei desse site aqui, ó, um site da Universidade de Estocolmo, tem um grupo de pesquisas muito forte lá que trabalha justamente com ciência na parte de sustentabilidade, para a governança da biosfera. Então, aqui tem coisas muito legais, gente. Então, eu não vou mostrar tudo, mas se vocês tiverem um tempinho, entra lá, procura lá, assim, ó, Stockholm Resilience Center, e eles vão falar sobre esse termo, né, que está tão em voga, né, que é a resiliência, e como a gente pode trabalhar, em termos de ciência, para criar resiliência, para que a Terra consiga comportar o nosso desenvolvimento, né? Então, aqui tem bastante coisa interessante. E lá eu tirei também essa figurinha aqui que fala sobre os limites da biosfera. A gente pode ver que a gente, em várias frentes do desenvolvimento humano, a gente já ultrapassou em muitos limites da biosfera. E aí a gente vê esses limites sendo quebrados e sendo traduzidos em eventos que não são tão interessantes assim para a gente. Né? Então, a ideia aqui é se desenvolver dentro dos limites, criar e manter a resiliência dos sistemas para que eles possam aguentar os nossos impactos e agir promovendo, então, a sustentabilidade. Vocês podem ver que muitas das coisas ainda estão no verdinho aqui, né? O azulzinho aqui seria os limites que a Terra aguentaria. Então, por exemplo, o uso de água está dentro dos limites aceitáveis, mas outros não, por exemplo, recursos genéticos, a gente já está destruindo muita coisa. Então, os recursos genéticos estão sendo agredidos. Aqui, o uso de fósforo, nitrogênio, então a gente também já ultrapassou muitos limites de resiliência do sistema. Então, a gente precisa olhar para essas coisas, né? Então, qual que é o papel da botânica dentro desse contexto? Né?
Eu falei com a Dani que eu ia aproveitar o momento para falar que esse é um termo que a gente está trabalhando bastante. Inclusive, ano que vem a gente tem, era para ser esse ano, por causa da pandemia, e foi movido, né, para o ano que vem, foi adiado. A gente vai ter o Congresso Nacional de Botânica, cujo tema é a botânica e as bases sustentáveis do desenvolvimento científico, tecnológico e social. Porque a gente acredita que isso daqui tem que conversar, né? Então tem que ser sustentável, tem que se desenvolver e tem que ser integrado. Então, por isso que eu coloco o Botânica para quem? Pensando, né, o Botânica para nós, enquanto sociedade, enquanto força motriz do desenvolvimento científico, tecnológico e social. Né? Então, nenhum desses pode ficar de fora. E pensando assim, em termos de botânica, no Brasil, a gente tem um privilégio muito grande. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o país no mundo que tem a maior biodiversidade de plantas com sementes, seja angiospermas e gimnospermas, no mundo. Então, assim, mais de 10% da biodiversidade mundial de plantas ocorre no Brasil. Então, aqui, esse reporte aqui é de 2016 também, o número era esse, 32.109 espécies nativas do Brasil. Então, a gente está no lugar certo para trabalhar com botânica, tá? Porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo e está crescendo. Está crescendo por quê? Porque as pessoas estão estudando, biólogos como vocês estão estudando a flora, né, e descobrindo cada vez mais espécies. É o primeiro passo para desenvolvimento, né, conhecer quem são essas entidades. Aqui vocês podem ver, ó, isso aqui é um levantamento de 2006 até 2015. Qual foi o país no mundo que mais criou conhecimento sobre botânica? Olha só, Brasil. Né? Nesse tempo aqui, né, 9 anos, o Brasil descobriu mais de 2.000 espécies de plantas, né, 2.220 para ser exato. Então, a gente está no lugar certo para falar sobre isso. E mais do que saber quem são essas espécies, é saber que muitas dessas espécies só ocorrem no Brasil. Então, aqui, esse gráfico mostra o seguinte, uma alta diversidade e um alto endemismo. Não sei se já ouviram falar desse termo. Endemismo é quando a gente tem um táxon, uma espécie, etc., que só ocorre em determinado local, ou seja, a distribuição dela é restrita a determinados locais. Então, aqui tem os levantamentos, eu sei que está pequenininho, tá? Então, eu só quero que vocês vejam o tamanho das barras, né? A gente tem aqui as barras mostrando o conhecimento em 2010 e depois em 2015, como ele cresceu de um ano para o outro. Vocês podem ver que as barrinhas aumentaram um pouquinho. E aqui a barra preta mostra a quantidade de espécies endêmicas, e é altíssima. Né? Olha só, quase metade das plantas da Mata Atlântica, que é a Mata Atlântica, que é a mais biodiversa que a gente tem até hoje, né? Que a gente conhece. Mais da metade quase metade das plantas da Mata Atlântica são endêmicas, só ocorrem na Mata Atlântica. E vejam bem, a gente já destruiu mais de 90% da Mata Atlântica. Né? E ainda assim é um local onde a gente acha essa quantidade enorme de espécies e muitas delas endêmicas. Então a gente está perdendo, quando a gente desmata, perdendo riqueza de biodiversidade, riqueza genética, riqueza ecológica, sem conhecer. Né? Então a gente tem aqui os biomas brasileiros, Cerrado está aqui em segundo lugar, né? Onde a gente tá incluído, aqui está a Amazônia, Caatinga, Pampa e o Pantanal. Aqui muitos desses são pouco estudados, tá, gente? Então a gente sabe que tem ainda muito a crescer isso daí. Bom, mas seguindo, a gente tem uma ecologia complexa que também está sendo desconhecida. E nesse slide aqui, nos slides anteriores, eu mostrei aquele relatório lá do museu do Jardim Botânico do Kew, lá na Inglaterra, que era dos anos anteriores, né, de 2016, teve um em 2017, aí depois passou um tempinho, agora sai um novo, esse aqui é de 2020. Vejam a capa, né, uma floresta incendiada. E esse é o problema dos incêndios, não é só no Brasil, né, no mundo inteiro, então, perda de biodiversidade enorme por causa disso.
E nesse último relatório, gente, olha que coisa alarmante. No mundo, estima-se que 2 a cada 5 espécies de plantas estejam já em ameaça de extinção. Então, esse gráfico aqui mostra um pouquinho a respeito disso. Aqui ele fala sobre plantas e fungos juntos, tá? Ele fala do estado das plantas e dos fungos no mundo, por isso que tem 2 arvorezinhas, né? Mas eu vou focar aqui nessa parte do gráfico. Então, segundo o site da UCN, Red List, que é onde que tem os dados sobre espécies ameaçadas, a gente tem aqui, né, as principais causas, né, de risco de extinção. Primeiro está aqui a agricultura, usos biológicos e etc. Mas vocês podem ver, eu não vou ficar falando, né, de cada um deles, mas são todas ações humanas, né? Obviamente, a gente tem outras ações que não são humanas. Por exemplo, eventos geológicos. Ninguém causa terremoto, né? Mas os terremotos estão aqui causando 0,9% da perda, né, da ameaça à biodiversidade vegetal, enquanto que a agricultura está ameaçando 32%. Né? Então a gente tem que pensar sobre isso daí, sobre as maneiras, né, aquela reconexão com a biosfera e as maneiras de uso de terra que a gente está fazendo hoje em dia. E aí eu chego, já estou caminhando para o final, tá, gente? Chego nesse ponto aqui, que a gente está numa jornada de biologia, né? E aí fica a pergunta, qual que é o papel do biólogo neste caos que é o antropoceno, que é essa era que a gente está vivendo, que é a era do homem? E aí eu entrei lá no site do Conselho Federal de Biologia, então se vocês que são biólogos em formação entraram, por favor, entrem no site do Conselho, né? É ele que regulamenta a profissão da gente, tem algumas coisas interessantes lá. Por exemplo, vocês podem ver as áreas de atuação do biólogo, não sei se vocês sabem, mas são mais de 80 áreas que a gente pode atuar. Vocês vão ter a palestra com o pessoal do CRBio, né? Eu vi que o Atenagros vai falar para vocês. Então, aproveita esse momento para falar sobre a profissão. E aí eu peguei esse trecho aqui falando sobre o código de ética da atuação do biólogo. Está descrito aqui, ó, o biólogo terá como princípio orientador no desempenho das suas atividades o compromisso permanente com a geração, ou seja, geração de conhecimento, seja pesquisa, né, gerar conhecimento, aplicação, transferência, divulgação e aprimoramento de seus conhecimentos e experiência profissional sobre ciências biológicas. Então, a gente está envolvido em todas essas vertentes aqui da construção do conhecimento. É desde a geração até a transferência, a divulgação, ou seja, a gente precisa conectar o conhecimento que é produzido no âmbito universitário, no âmbito dos institutos de pesquisa, com a nossa sociedade. Por que a gente precisa disso? A gente precisa, visando o desenvolvimento da ciência, a defesa do bem comum, a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida em todas as suas formas e manifestações. Olha que responsabilidade, gente. Não sei se vocês... Dá até uma tristeza ler isso, porque é muita responsabilidade, né? Então, a gente tem que ter a consciência de que a nossa atuação é em prol do bem-estar da biosfera, como um todo. Desenvolvimento científico, tecnológico, etc., social, econômico do ser humano, ele não pode ser em detrimento do desenvolvimento de outras coisas, de outras formas de vida. A gente não precisa destruir tudo para desenvolver. E é isso que é o papel do biólogo. Está bem claro aqui. É um papel muito, né, assim, importante, eu diria eu. Bom, e só para finalizar, né, lá no início eu falei sobre as galhas, né? Eu falei galhas para quê? E aí, galhas para quem? Pensando nisso, né? Porque o cara tá falando sobre isso, mas galhas para quem, né? O que a gente usa? Para que a gente usa o conhecimento sobre galhas? Aqui, só para né? Tem 2 exemplinhos aqui, só para a gente pensar sobre como, né? Conectar as pessoas, conectar o conhecimento, conectar a sociedade com o desenvolvimento científico. A gente tem aqui 2 galhas. Aqui são 2 modelos, na verdade. Vocês podem ver que foram modelos que a gente fez no computador.
a partir da observação de testes. A gente fez teste com essas galhas, uma galha de hemiptera, que é esse bichinho aqui, o sugador, né, que suga a planta, e o outro é um lepidóptera, que é uma mariposinha, que é igual esta aqui. Ele come os tecidos lá dentro. E aí o que a gente viu, quando a gente analisou essas galhas, né, então são dois trabalhos diferentes publicados, é que quando a gente faz teste histoquímico, a gente coloca um reagente e ele revela a presença de alguma substância lá dentro, a gente vê que existem vários padrões de acúmulo. Essas faixazinhas aqui sombreadas são os padrões de acúmulo dessas substâncias. Podem ser substâncias nutritivas, como amido, proteína, lipídio, ou pode ser substância repelente, como compostos fenólicos, terpenoides e etc. Então, cada galha tem o seu perfil químico. E aí, a gente vê, né, que as galhas, de uma maneira geral, têm um enriquecimento, os tecidos da galha são enriquecidos, tá? Então, o metabolismo deles é complexo. Então, a gente vê aqui, cada cor diferente aqui é um metabólito diferente que a gente detectou. Por exemplo, aqui são açúcares, esse marronzinho. Aqui, o pretinho aqui é amido. Então, a gente vê que o tecido da galha, ele é enriquecido em termos de qualidade e quantidade, muitas vezes superior aos outros tecidos da planta, que não são galhados. Olha que interessante, esse galhador é muito esperto, né? E aí, ao descobrir isso, o que pode acontecer, né? Então, conhecimento é para todos. Como que eu posso transpor a barreira do conhecimento científico de galhas para o bem comum? Então, existem possibilidades, por exemplo, de entender ou de estudar ou aplicar o entendimento desse acúmulo de substâncias tóxicas e repelentes em plantas, por exemplo, para manejo de pragas, sem utilização de agrotóxicos. Ou, por exemplo, também para isolamento de novos fármacos, né? Então, por exemplo, se eu entendo, dentro do contexto de uma galha, como que o inseto consegue induzir a formação e o acúmulo daquelas substâncias que podem ser tóxicas, repelentes, eu posso artificialmente induzir esse acúmulo e a minha planta fica protegida contra, por exemplo, herbívoros de vida livre. Ou, por um outro lado, eu posso também entender os padrões de acúmulo de substâncias nutritivas, como lipídio, açúcares, proteínas, para eu trabalhar o enriquecimento nutricional de plantas de interesse econômico, por exemplo, ou plantas de interesse para alimentação humana, né? Então, existem muitas possibilidades, porque o conhecimento tem que ser socializado de uma maneira, vamos dizer assim, intuitivamente boa para a sociedade, né? Mas não necessariamente só assim, tá, gente? Olha que interessante. Esse daqui eu coloquei um print desse site, que é o site do Grupo Galhas, que a gente chama ele de Grupo Galhas, é que ele está em inglês para alcançar mais gente, né, fora do Brasil, que o endereço é Neotropical Gall Group, né, escrito dessa maneira aqui, Gallgroup, Neotropical Gall Group. E aqui a gente tem, obviamente, publicações, mas a gente também tem essa parte aqui de Cool Science, né, ciência legal. E aí a gente pode ver, por exemplo, ó, uma coisa simples. Olha que maneira simples e objetiva de se conectar a sociedade a uma coisa que às vezes é tão distante como, por exemplo, biologia de galhas. Isso aqui é um jogo didático, ele está em 3 línguas diferentes, chama Por Dentro das Galhas, no qual a gente coloca as crianças para jogar, ele é como se fosse, tem que completar o ciclo aqui, né? Então ele vai passando pelas fases de desenvolvimento da galha e etc, e ganha quem completar o ciclo de vida, né? Então, dentro desse joguinho aqui, as crianças aprendem vários conceitos biológicos e aprendem também a conectar com uma coisa que às vezes passaria despercebida, uma galha, né? Vou colocar de uma maneira bem chula, uma pereba na planta, né? Então, às vezes aquilo passaria despercebido, e aí a gente consegue trabalhar com crianças um conceito biológico, às vezes, é muito complexo, né? Então, assim, a ciência não precisa ser, ela não precisa ser para todos, para o bem e o desenvolvimento econômico e, né, do agronegócio, etc. Ela pode ser para criar afetividade. Então, o conhecimento deve ser meio
para cativar as pessoas e para que as pessoas, a sociedade como um todo, veja, né, o cientista, o biólogo, quem está trabalhando nessa área, com bons olhos, né? E aí, terminando aqui, eu só queria reforçar isso daqui, né, que a tríade da universidade, da maioria das universidades públicas e também as particulares do Brasil, que ainda são uma minoria, mas que tem um papel importantíssimo, né, de alcance, que muitas universidades públicas não têm, elas se baseiam nisso daqui: ensino, pesquisa e extensão. E isso aqui tem que ser retroalimentado, gente. Não tem jeito de fazer só pesquisa, só ensino, só extensão. A coisa fica faltando uma parte, né? A parte que falta. Porque a pesquisa gera e transmite o conhecimento através do ensino. O ensino, ele serve para transpor esse conhecimento, né, e cativar, porque a atitude educadora é que vai fazer isso. É a pessoa que se dispõe a fazer, a ensinar. Então, ela transpõe esse conhecimento de uma linguagem muito difícil para uma linguagem legal, né, acessível, etc. E vai cativar as pessoas, né, que é a parte da extensão. E aí, quando a gente faz a extensão, né, que faz essa transposição aqui, a sociedade, né, os nossos interlocutores, né, a, toda a sociedade que interage com o cientista, com o biólogo, com o botânico, etc., é que vai dar o respaldo e retroalimentar esse ciclo aqui. Porque a gente vai saber, né, qual vai ser a receptividade do nosso público e como eles vão enxergar essa nossa atitude educadora. Então, dentro desse triângulo aqui, né, a atitude educadora, na minha visão, é central, porque a gente, né, para que a gente possa se fortalecer e continuar aí nessa luta a reconectar, né, a profissional biólogo, as universidades, a pesquisa e dar respaldo para essa sociedade que tanto precisa da nossa interação, né? Então, eu finalizo aqui, eu agradeço a oportunidade de falar para vocês, né, e discutir essas ideias com vocês, e deixo os agradecimentos para a minha instituição, a UFG, para as agências de fomento, que sempre nos apoiam, né, nossos projetos de pesquisa, a CAPES e a CNPq, e em especial ao Grupo Galhas, que é esse grande grupo de pesquisadores que tem a professora Rosi na UFMG, tem o professor Bruno na UFRJ, o professor Denis na UFO, o Tiago na UFLA, e por aí vai, né, tem muita gente. Então eu agradeço aí a todos, e vamos conversar. Renê, nós que agradecemos. Que reflexão maravilhosa. Muito obrigada. Apontar para os meus alunos aquilo que eu digo há muito tempo, né, gente? A botânica realmente é tudo. Eles sabem disso. Quero te agradecer a reflexão, cara. Obrigada mesmo. Enfim, são pontos importantes que você levanta e que a gente precisa pensar mesmo. Pessoal, alguém quer fazer um comentário, alguma coisa? O pessoal está agradecendo aqui a sua explanação, Renê dizendo interessante, que gracinha, e obrigada. Botânica é top mesmo, Everton. A Val, as galhas podem ocorrer em qualquer espécie de planta? Ou existe alguma de preferência? Então, Valéria, existem algumas preferências. Assim, a gente tem galhas ocorrendo em várias espécies vegetais de várias famílias diferentes. A gente tem algumas famílias que são preferidas, vamos dizer assim. Por exemplo, Fabaceae, que é a família das leguminosas, tem muitas galhas. Mirtácea, a família da goiabeira, né, que eu já mencionei aqui, também tem muitas galhas. E por aí vai. Então, a gente tem algumas famílias que são preferidas. Tá? Por quê? Qual que é a hipótese, né? Porque, assim, em geral, essas famílias que são preferidas são famílias muito diversas.
muito diversificados, então tem muitos representantes. Então, a gente acredita que tem muita galha porque tem muita espécie de planta e por isso essas famílias se tornam importantes na representatividade de hospedeiras de galhas. Mas, como eu falei para vocês antes, os insetos galhadores, eles surgiram muito, assim, independentemente, muitas vezes ao longo da evolução. Então, vai depender da linhagem, sabe? Então, assim, se uma linhagem surgiu dentro de uma família, é mais provável que ela diversifique dentro daquela família do que ela fique mudando de família de botânica, né? Ficar passeando entre as plantas, porque as plantas têm qualidade dentro dos seus tecidos muito diferentes, né? Entre si. Então, assim, os compostos são diferentes. E aí, quando muda de uma família para outra, pode ser que não dê muito certo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Elas têm essas preferidas, mas é por causa dessa história evolutiva aí, eu acredito. Legal, a Marli agradecendo, já tinha visto isso em algumas plantas, mas não sabia o que era, acho que todo mundo, né? Não conhece galha. Tem umas coisas super legais, Dani, se você procurar no Google e tal, sempre tem uns negócios do Globo Rural, porque o pessoal manda coisa pro Globo Rural perguntando o que é isso na minha planta, não sei o quê. E aí o pessoal do Globo Rural sempre tem que responder para eles o que é galho. Então, assim, é comum essa coisa da gente observar e ter o questionamento, né? Muita gente acha que é tumor, né? Que é uma má formação e tudo, mas não é um tumor, porque ali dentro tem um bichinho se desenvolvendo, né? Tirar o Eu acho que bichinho, acabou a galha. a sua fala vem muito com a pergunta do Leandro. As galhas trazem malefícios às plantas de cultivo? Como é, desculpa, Leandro, mas as galhas malefícios. Isso, é porque eu estou dando um pouquinho de dificuldade, mas agora eu entendi. E sim, Leandro, traz malefício por quê? Porque é uma interação parasítica, né? Então, assim, aquilo que eu falei ali para vocês, eu mostrei o tecido lá cheio de, ah, de açúcares, proteínas, amido, né, etc. Aqueles açúcares, proteínas, lipídios, etc., foram roubados, ou vamos colocar entre aspas, né, foram drenados fisiologicamente da planta. Quer dizer, o inseto não fabricou aquilo, e a galha, em geral, também não fabrica. O que ela faz é drenar, ou seja, ela sugar, ela redireciona os metabólitos da planta para a direção de onde o galhador está, e esse galhador vai usufruir daquele recurso. Então, traz um malefício, sim. Ele é um parasita. Se vai matar a planta? Não. Não costuma matar, assim, a não ser que a infestação seja enorme, muito massacrante, ele não costuma matar. Vive bem, né, tal. Ele tem o ciclo de vida dele, casa, comida, roupa lavada, e fica tudo certo. Mas traz malefícios para a planta. O Vinícius, né? Dizendo, me surpreendi com a botânica em âmbito universitário. Muito obrigada a você, Vinícius, pela fala. A Helene, claro, Helene, por favor, pode falar a sua dúvida. O e-mail, o Renê, estava na apresentação no início, mas o pessoal não pegou. Tem como você digitar? Quer que eu digito aqui? Posso. Enquanto isso, Helene, pode fazer a sua pergunta. Aqui, ó, já está aí, Vinícius, o do Renê. Renê, Francisco está perguntando aí, ó, boa noite, grato pela palestra. Gostaria de saber se os estudos de galhas no Brasil é de muito tempo, pois na época da minha faculdade os professores de biologia não relataram nas disciplinas. A primeira vez que vi foi em uma de suas palestras esse ano. Olha! Também estão vindo os livros. Como foram os primeiros estudos de galhas no mundo e seu interesse pelo tema? Nossa, então, no mundo, data da Grécia Antiga. O primeiro cara que com galhas foi Teofrasto.
Olha só, se eu não tivesse dado essas palestras, eu não tava com essas coisas frescas na cabeça, né? Então, Francisco, tem muito tempo, é da antiguidade, né? De 300, eu acho que data de 300 antes de Cristo, um negócio assim, os primeiros relatos, vamos dizer assim, né? Esses primeiros relatos eram mais relacionados a, né, o que é isto e para que a gente pode usar isso. E aí, assim, nesses primeiros estudos, existiam alguns relatos de galhas como uso medicinal. Porque, como eu falei para vocês, elas acumulam muitas substâncias, né? E muitas das substâncias do metabolismo secundário, por exemplo, alcaloides, óleos essenciais, têm efeito farmacológico em mamíferos, no caso nós, né? E aí já foram utilizadas como, enfim, como uso medicinal e tudo, né? Na Idade Média elas já foram utilizadas também para fazer tinta, que ela tem muito tanino, que é uma substância fenólica, e dá para faz uma reação com óxido ferroso, não lembro mais o que era, eu não vou lembrar qual que era o negócio, mas é um composto de ferro, é um óxido de ferro, não lembro mais se é o cloreto férrico, não lembro mais qual que é. E aí forma um precipitado preto, e aí as pessoas usavam para fazer tinta, então tem muito manuscrito da Idade Média que é feito com tinta de galha. E aí, assim, no Brasil, o primeiro cara que estudou galhas, o primeiro cara, né? Olha meu chapa, né? A primeira pessoa que estudou galhas foi o padre Tavares, que veio nas missões dos jesuítas. Então, ele fez levantamentos e tudo, tem os trabalhos do padre Tavares aqui no Brasil, mas assim, isso aí que você está falando é fato, isso não aparece em livro, isso aparece em outras literaturas, né? Assim, eu não sei um livro de botânica que fala sobre galha, assim, inadvertidamente. E o Padre Tavares fez muitos levantamentos e tal, e de lá para cá a gente avançou muito. Assim, hoje no Brasil a gente tem o Grupo Galhas, é o maior produtor de conhecimento sobre estrutura e metabolismo de galhas no mundo inteiro. Então é o grupo que mais produz trabalhos nessa área. Mas a gente também tem um grupo muito forte de pessoas que trabalham na parte de ecologia de galhas. Tem o Geraldo Wilson Fernandes, que é professor da UFMG, que ele liderou um grande grupo de cientistas por um bom tempo, formou muita gente que trabalha com isso. E a gente tem alguns taxonomistas, tem a Valéria Cid Maia lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que trabalha com dípteros, né, os cecidomídeos. Então, assim, tem gente trabalhando nas três vertentes, na zoologia, na ecologia e na botânica. Então, assim, se eu fosse falar da história das galhas, eu ia ficar o resto da noite aqui falando para vocês, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E aí tem que procurar mesmo a literatura especializada. Se você quiser algumas coisas, pode me mandar um e-mail que eu te encaminho alguns materiais. Legal. A Helene também, Renê, está ponderando aqui. Eu curso moda, vejo que a moda sustentável ainda não é algo muito grande. E saber se os danos causados pelas indústrias têxteis são muito preocupantes para o ecossistema e qual seria a solução. E se essas indústrias têm uma parcela de culpa em alguns processos de eutrofização. Ai, Helene, que pergunta mais difícil. Eu vou fazer uma generalização, tá? E eu acredito que deva ter. Porque, assim, na verdade, o que a gente tem, né? Hoje, o nosso modelo de desenvolvimento, ele está muito baseado na alta geração do custo, né? Enfim, eu não sei se eu vou ficar divagando demais, mas, enfim, o modelo de desenvolvimento está muito focado na geração de custos com poucas preocupações em termos de impacto ambiental, que é o que eu falei para vocês, né? Às vezes, na verdade, às vezes não é uma coisa nem intencional. Como eu disse, a gente passou por um processo de desenvolvimento que foi tão repentino e tão grande e crescimento tão vertiginoso, que as gerações que vieram, por causa dessa desconexão, elas sequer
sabem que o ambiente existe, e assim, eu estou falando de verdade, assim, é aquela pessoa que não sabe de onde que vem o leite, porque ele vem da caixinha, a pessoa que, né, não sabe, né, que uma fruta vem de uma árvore, se ela vem de né, sei lá de quê, então, assim, não é que seja uma coisa perversa, mas eu acho que é a falta de conexão mesmo. Assim, em termos de indústria de tecidos, o que eu sei é que tem um impacto na geração de resíduo é o que você falou aí, em relação à eutrofização, eu sei que tem um impacto na relação de resíduos de pigmentos, que são utilizados para tingimento, etc. Tem muito metal pesado, né? Antigamente era mais, hoje tem menos, outros pigmentos de outras fontes, mas esses pigmentos têm muitos metais que às vezes vão sendo colocados no ambiente e acabam por passar por um processo que a gente chama de viajando, né, gente? De magnificação trófica, que ele vai, né, ele vai subindo na escala da cadeia trófica. Aí causa esses impactos. Agora, de eutrofização, eu não sei, a eutrofização está mais relacionada a fósforo, nitrogênio e potássio, que é basicamente relacionada com o uso de fertilizantes, né? Então, está muito relacionado com a agricultura e tudo, e o uso indiscriminado de fertilizantes. Não sei se eu consegui. Eu acho que foi muito bem, tá? Diante dessa pergunta, acho que foi ótimo. Tá, agradecendo pela resposta e perguntando se já encontraram alguma substância química que possa estar sendo usada em medicamento ou algum produto oriundo das galhas da indústria. Se você já viu algo nesse sentido. Não me ocorre aqui agora, assim, de fármaco que foi utilizado, que é extraído de galha, eu não sei, não me ocorre. Mas, assim, uma das coisas que eu coloquei nesses slides, que eu acho que é um dos meus projetos, assim, sabe quando você pega um negócio para sua vida, assim, tentar pensar a respeito disso mesmo, assim, da transposição desses processos, porque assim, o que está acontecendo ali dentro daquele tecido são processos complexos, né? Então, a gente tem processos bioquímicos, cascatas de reações e etc. Então, uma das minhas ideias enquanto pesquisador é caminhar para chegar nisso, né? Nesses produtos ou pelo menos assim, no entendimento do processo que possa ser utilizado em outras instâncias, como, por exemplo, o enriquecimento pensando nutraceuticamente, de plantas de interesse, né, coisas de agricultura, porque imagina assim, se eu consigo fazer um negócio desse acontecer, eu posso ajudar o meio ambiente, porque assim, a gente precisa de uma quantidade X de alimento, porque ele tem uma quantidade X de nutriente. Se eu duplico a quantidade de nutrientes daquele alimento, eu vou precisar da quantidade X sobre 2 daquele alimento e, portanto, de uma área menor, cultivada, menos impacto. Isso dentro da minha cabeça, né, assim, ideal é uma natureza. Mas eu acho que é a contribuição que eu penso em dar no futuro, né, no final da minha carreira, é falar sobre isso, de transpor esse conhecimento para usos rotineiros, mais cotidianos, mais aplicados no nosso dia a dia, para mitigar esse impacto e conectar mais a ciência com a prática, né, do nosso dia a dia. Não sei se eu respondi. Estou com muita dificuldade de responder, Dani. Legal, obrigada. Sou um admirador do seu trabalho. Obrigado, fico feliz. Estamos à disposição, Francisco. Vamos trabalhar juntos, se você quiser. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem colocar aí a mão que a gente libera o microfone para você. Renê, quanto a mim, eu quero agradecer imensamente a participação, as reflexões, a inspiração acima de tudo, sabe? Eu acho que você deixa hoje contribuições nesse sentido, de inspirar esses futuros biólogos que estão ouvindo, né? Esses profissionais de outras áreas que te assistiram, a inspirar outras pessoas também num processo ativo, num processo necessário
necessário para a nossa sociedade entender aquela pirâmide que você mostrou e explicou tão bem, viu? Muito obrigada. Imagina, Dani, assim, eu acho que é uma pequena... A gente que está trabalhando enquanto educador de fato, né, eu estou cada vez mais ficando chato nesse sentido, para tentar ter uma postura mais proativa, para ser efeito de transformação de fato, sabe? Porque eu falei muito do biólogo, porque a gente está falando da semana da jornada acadêmica, né, da biologia e tudo, mas isso é para todo mundo, assim, o cidadão que é cidadão de fato, ele tem que ter uma postura educadora. Ele educa o filho, ele educa o sobrinho, ele educa o pai, ele educa o tio, e isso só é possível com o conhecimento, né? Então, assim, tem que ter uma cascata, o conhecimento tem que ter capilaridade dentro da sociedade, e as pessoas, né, as sociedades, os cidadãos têm que ter essa consciência e essa atitude educadora. E são as pequenas coisas, não precisa saber funcionamento de galha, você está entendendo? Então, assim, outro dia eu estava vendo uma palestra olha, de um professor da UFRJ, falando sobre essas questões, e ele fala sobre uma experiência de uma professora do primário, que ela ensina, né, os alunos dela, a partir de experiências muito, muito pequenas, assim, ela estava andando na calçada, fazendo saída com os alunos, e os meninos viram a formiguinha carregando lá um outro inseto morto, e várias formigas carregando, né? Todo mundo já viu isso, elas puxando, né, o bichinho morto. Ela trabalho de equipe, o respeito, a função ecossistêmica da formiga. Pensa assim, ó, se não tivesse a formiga aqui, o tanto de bicho morto que ia ter jogado. Assim, são as pequenas coisas que eu não preciso saber do funcionamento de galhas, mas exercitar o olhar e exercitar esse papel educador nas pequenas coisas do dia a dia. A gente vai criando essas conexões, eu acredito nisso. Também penso assim, eu acho que esse é papel de qualquer cidadão, né? Eu costumo dizer muito isso para os meninos, né? Até onde a gente consegue influenciar, né? Até onde a gente consegue ir. Eu critico muito as nossas redes sociais, né? Elas precisam de ter também um papel. É claro que elas nos ligam a pessoas distantes, elas nos conectam a pessoas que não conhecemos, mas acima de tudo, ela é um reflexo do que a gente é também, né? Claro. Mas, Fake news é assim, o espelho da desconexão, né? exatamente. Você se posicionar só reclamando, né? Sem dar caminho também, até onde você está falando, né? Muito bom. A Maíra, né? Adorei, obrigada. Parabéns pela aula e pela sua energia contagiante e maravilhosa. Também é assim. Abraço e boa noite. Leandro, parabéns pelo trabalho da palestra. A Helene com uma dúvida. O aparecimento de galhas é considerado como bioinvasão? Então, essa é uma excelente pergunta. Em alguns locais ela pode ser considerada uma bioinvasão, sim, porque a gente tem casos em que foi introduzido, né? Por exemplo, um exemplo clássico, assim, que é até de aplicação econômica, tem uma vespinha que faz galhas em eucalipto, e é originária da Austrália, né? Assim como o eucalipto. E como o eucalipto é uma planta comercialmente utilizada no mundo inteiro, essa praga também começou a se espalhar. Então, assim, não houve um controle sanitário e tudo, e aí primeiro houve a bioinvasão do eucalipto, né? Vamos começar por aí. Mas depois da bioinvasão do eucalipto veio o Leptocibia invasa, que é essa vespinha que faz galhas no eucalipto, e ela destrói, assim, o bichinho, assim, ela causa muitos problemas econômicos. Então, pode ter problemas de bioinvasão. Muita gente tentou já usar a galha como controle biológico. Então, assim, tinha planta lá, sei lá nos Estados Unidos, tinha um araçá, Psidio cattleya, que é planta nossa aqui. Começaram a plantar lá na Flórida. Aí ela tinha galha. Aí alguém foi lá e jogou o galhador lá para ver se ele controlava a planta. Aí não controlou, e aí tem dois invasores agora. Tem o Psidio cattleya e o galhador. Então, pode acontecer de ser bioinvasão. Mas, em geral, não são, porque são organismos nativos, né? São organismos nossos que estão ali associados à vegetação, em geral.
Muito legal. Brigadão. Obrigada, pessoal, pela participação. A gente encerra a noite de terça muito bem. A gente espera vocês amanhã, né? Amanhã a gente conversa com um biólogo, ecólogo, que trabalha com divulgação científica, fotógrafo, contribui com a National Geographic e outras revistas, um pouco sobre esse trabalho da fotografia para a conservação de espécies. E no segundo horário, né, a segunda palestra é com o CRB. Então, você vai ser muito bem-vindo, participem amanhã também. Demais, demais, demais da conta. Muita saudade de aspectos, termine logo para a gente se encontrar. Verdade, Dani. Do meu WhatsApp, a gente quer palestra presencial com esse cara. Vamos providenciar. Prazer foi meu. Estou sempre à disposição. Se precisarem de mim, gente, pode mandar e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, qualquer coisa. Nós estamos sempre por aí. Muito bom. Obrigada, Renê. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renê. Beijão. Boa noite, até mais. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Para sair, eu não te falei, né? Superior 15. Aí tem um desconect aí. Ai, Jesus. Sair.